E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos que é para dar tempo de falar sobre tudo. E eu quero começar já aqui com o Correio da Manhã. É o jornal impresso lá do Rio de Janeiro. E a capa de hoje, eu acho que resumiu bem o clima por parte aí dos entrevistadores, que é o seguinte: entrevista na Globo vira tribunal de inquisição. Bolsonaro faz gol de bicicleta elogiando os ministros candidatos e deixa Renata Vasconcelos e William Bonner com cara de bobos. Eu acho que, eu não diria nem questão dos ministros, eu acho que assim, o próprio lidar, né? Parece que o William Bonner e a Renata não entendem muito bem o que seria educação. Era aquele sorrisinho de deboche, era aquelas falas irônicas, era assim: nossa, meu Deus, eu não acredito que você está falando isso, Bolsonaro. Era um comportamento assim extremamente forçado, que eu acho que qualquer pessoa, ao olhar aquilo ali, pensava: rapaz, esse pessoal não está parecendo muito verdadeiro. Mas vamos continuar. Antes de avançar, eu gostei desse print aqui. Eu gosto de ver quando as pessoas fazem uma análise e elas acertam. E em poucas palavras, o Leonardo Dias falou o seguinte: a entrevista de Bolsonaro no Jornal Nacional tem potencial para viralizar da mesma forma que a entrevista realizada em 2018. Bonner e Renata farão perguntas longas. Sim, fizeram, tomando o tempo de Bolsonaro e criando uma narrativa, exatamente o que ocorreu. Aí, durante a resposta, interromperão várias vezes. Anotem, e ele falou isso daqui às 6h25 da noite, 2 horas antes da entrevista, e o Leonardo realmente acertou. Foi um interrompimento atrás do outro. E aí, quem comenta sobre isso? Milton Neves. E eu acho que ninguém vai falar que o Milton Neves não entende de TV. Que desde 1999 o Milton está aí nas TVs comentando sobre futebol, comentando sobre diversos assuntos, e ele fala o seguinte: não foi entrevista, foi discurso do Boni e sua companheira. Posse de bola, Globo 70%, Bolsonaro 30%. Não deixaram o presidente falar e foram desrespeitosos. Opinião do diretor Michelotti de Alphaville. E ele falou antes disso daí o seguinte: parabéns ao William Bonner por ter conseguido falar mais do que o entrevistado hoje no Jornal Nacional. E inventou também a pergunta interminável e lida. Em seguida, resolveu ainda explicar a sua própria e longa pergunta. Ora, nem precisava de entrevistado. Quem acompanhou o longo dia de ontem viu isso daí. E antes de eu não parecer sobre William Bonner, eu quero trazer aqui algumas repercussões, e eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo. Quero ler essa piadinha de Bolsonaro. Foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento de William Bonner. Na medida do possível, com muita humildade, podemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas em sua emissora. Pela paciência e audiência, o meu muito obrigado a todos. Se tem uma coisa que foi assim unânime dentro da direita, foi um sentimento de indignação misturado com raiva pela falta de respeito que eles estavam tratando o Bolsonaro. Não deixavam ele falar, era uma pergunta assim que sem pé nem cabeça, o interrompeu a todo momento. O William Bonner falava o seguinte: Bolsonaro, eu não quero lhe interromper, mas já está me interrompendo, aí já fazia outra pergunta. Quando o Bolsonaro começava a falar alguma coisa que tomava atração, não, vamos mudar de assunto. Parece que toda vez que ele respondia algo bom, aí o William Bonner, ele tá começando a ficar bom, vamos mudar. Vamos mudar porque a gente tem que ajudar o Lula. Vamos continuar. Essa postagem aqui de Bolsonaro, e eu bati um print, vai ser uns 3 da manhã no Brasil, já constavam com quase 120 mil curtidas. Independentemente se essa postagem aqui, ela rodou, ela saiu da bolha ou não, a gente está diante de um número que não é padrão nem para Bolsonaro. Bolsonaro colocar, ela com certeza nesse momento já tem mais de 120 mil curtidas, isso não é padrão. Ou seja, as pessoas realmente assim estavam extremamente insatisfeitas com o tratamento. As pessoas realmente é assim, é isso aí, velho. Vamos que vamos. Somando aí mais de 20 mil compartilhamentos. Já deve ter nesse momento. Somando aí dava 19.800. Mas vamos continuar. Vocês vão ver onde eu quero chegar. Esses dois comentários são de bolhas totalmente diferentes. Começando pelo Paulo Matias, a maioria de vocês conhece, é um isentão. No passado, inclusive, já trabalhou aí na gestão Dória, era acho que prefeito regional, algo assim do gênero. É aquele cara da terceira via. Nunca foi Bolsonaro. E ele fala o seguinte: perguntas óbvias e carregadas de sentimento.
não aprenderam nada. Opa, se não aprenderam é porque parece que fizeram algo errado. O Fábio Zambelli já é da bolha da esquerda. Ele contribui para o Portal J. É um portal aí do mundo jurídico, juntamente aí com o Conjur, com o Migalhas. O Portal J, inclusive, é bem próximo de um determinado ministro, mais à esquerda, né? Bem famoso no Brasil. Ele fala o seguinte: os âncoras do Jornal Nacional transformaram a entrevista de Bolsonaro numa espécie de DR em rede nacional. Isso facilitou demais a vida do entrevistado. Pergunta dura não precisa de entonação de voz e nem de caras e bocas. Falando em caras e bocas, eu não vou trazer aqui para não fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo, mas não faltaram memes e alguns recortes, alguns frames do Bonner fazendo cara de nojo, a Renata assim, ah, meu Deus do céu, o pessoal ficou dando risada disso. E as pessoas notam isso daí. As pessoas notam, estamos falando aqui a esquerda está reclamando da postura do Bonner e da Renata. Mas calma que eu quero comentar mais coisas, antes de dar um parecer sobre isso. O André Marinho, que aí todo mundo sabe que ele odeia Bolsonaro, fala o seguinte: mais uma vez, a grande mídia não está entendendo que as regras do jogo mudaram. E Bolsonaro, por incapacidade de fazer outra coisa, sabe jogar com as novas regras. O que há é um mentiroso compulsível que, antes de qualquer entrevista, devia fazer teste do bafômetro e psicotécnico. Você vê que ele está com raiva. Mas a melhor parte, Bolsonaro sabe jogar com essas novas regras. Sobre a raiva da Globo, o Leandro Ruschel fala o seguinte: entenda a postura da Globo com a tabela simples. Lucro líquido da Globo, comunicação e participações S.A. Estamos falando do lucro da Globo. Se você olhar de 2010 até agora 2021, o lucro vem diminuindo. Cada ano menor. 2021, 174 milhões. Em 2010, foi de 2,7 bilhões. As coisas mudaram, hein? E temos outra que complementa essa questão do lucro, que é o quê? Gastos do governo federal em publicidade no Grupo Globo. E se vocês verem, né, ali o vermelhinho até 2009 era Lula, os gastos altíssimos. Rosinha, Dilma também os gastos astronômicos. 2016, 2018 era Temer, diminuiu um pouquinho. E com Bolsonaro, aí a torneira fechou de vez. Então isso explica alguma coisa. Mas e aí? E essa postura de Bonner, essa postura desse pessoal todo que falar sobre isso? Calma que tem mais coisas. Rubio Nunes, MBL, também me explicar. Bolsonaro é horrível, mas a Globo conseguiu a proeza de ser pior. Enquanto tentavam lacrar para a galera do Leblon com assuntos e chavões ser batidos, acabaram levantando a bola para ele cortar e fugiram de assuntos realmente importantes. Aí veio a Veja, colocou aí o Bonin, o principal colunista da Veja, para falar o seguinte: Bolsonaro não perdeu votos na bancada do Jornal Nacional. Saiu no lucro. No lucro. Tinha tudo para ser uma tragédia, com Bolsonaro descontrolado. Olha só. Repetindo seu discurso radical aos gritos, com palavrões, xingamentos e grande repertório de mentiras sobre pandemia, economia, meio ambiente, educação e imprensa. 3 pontinhos. O presidente, no entanto, saiu inteiro da entrevista e sem novos problemas. Mas você vê que ele fez questão de falar que poderia ser uma tragédia, Bolsonaro descontrolado. Ele fez questão que Bolsonaro poderia estar descontrolado. Se é poderia, é pretérito imperfeito. Não aconteceu. Não teve Bolsonaro descontrolado. André Marinho falou, Bolsonaro sabe jogar com essas regras. A crítica da turma da esquerda e do judiciário, foi ruim. Foi ruim a postura do Bonner. O Paulo Matias fala a mesma coisa. E esse compilado todo se encontra na fala do Noblar. Aplicaram Rivotril na veia de Bolsonaro. O cara tá puto da vida porque Bolsonaro estava calmo. A Sarita fala, Bonner e Renata estão emocionalmente desestabilizados. Bolsonaro está tranquilão. Deixa o homem falar que ele passeia. E agora eu faço meu breve comentário, que é o seguinte: o ser humano,
tem algo dentro dele que o faz ficar do lado da vítima. O ser humano não gosta do malvado. O ser humano quer defender a vítima. As pessoas, por mais que elas possam até odiar Bolsonaro, vamos pegar aquela pessoa que odeia Bolsonaro, mas também odeia o Lula, o neném, o cara que está indeciso na hora de votar. Assim, muitas dessas pessoas assistiram o Jornal Nacional ontem. Muitas pessoas também estavam indecisas, assistiram ao Jornal Nacional de ontem. E quando elas param e analisam tudo aquilo ali, cara, falam assim, bicho, o que é que tá acontecendo? Sabe, aquilo incomoda. Aquilo incomoda que eu falo, cara, não tem respeito. Eles não estão respeitando o cara. E a postura importa. Importa muito. Fala muito. Você vê um cara que estava sentado, a parte do tempo, só sentado assim, ó, calminho, falando de forma tranquila, pausada. Não estava vermelho, não estava elevando o tom de voz. As pessoas notam ironia também ao falar. Era assim o tempo todo o William Bonner fazendo piadinhas, a Renata, assim, mas Bolsonaro, não sei o quê, uma voz de nojo. E as pessoas percebem isso. As pessoas percebem isso. E quando a pessoa percebe, ela tem uma tendência a ficar do lado da vítima. Acha que não? O Demagogia pegou aqui alguns comentários. Printei os comentários de uma eleitora do Lula, uma do Ciro e 2 isentões. A impressão é que a Globo fortaleceu o Bolsonaro, mais uma vez. Ela fala o seguinte, ó, a Cleusa, ele saiu mais forte e ainda no final, sem contestação, fez parecer que a transposição do São Francisco é obra dele. O que me consola é que ser o primeiro ruim porque os próximos sabem o que ele disse. A Josiane diz, não voto nele. Esperava o Bolsonaro arrogante. Olha só. Aquele cara que fala, pô, mas será que Bolsonaro realmente é arrogante? Imagina a pessoa vendo aquilo ali, a pessoa fala, rapaz, se fosse eu já tinha dado um tapa. Se fosse eu tinha levantado e ido embora. Aquele cara que acha Bolsonaro grosso e ele começa a pensar e questionar, rapaz, será que Bolsonaro realmente é grosso? Ou será que é a imprensa? Será que a imprensa que fica enchendo o saco do cara? Quantas outras entrevistas não fizeram a mesma coisa com o Bolsonaro? Pô, ele é meio assim, né? Meio cavalo, mas dá um motivo. Ela diz, o Bolsonaro arrogante com a maioria das entrevistas. Não, não foi. Se saiu bem. Agora, já não posso dizer o mesmo do Bonner. Como entrevistador, já foi melhor. Espero que amanhã ele melhore, porque seriam dar aulas. Aí o Rafael fala, saiu forte, por culpa dos seus colegas e não por méritos próprios, longe disso. Se preocuparam em sustentar o circo que armaram e esqueceram de encurralar o presidente nas perguntas. Essa necessidade de se aparecer, de lacrar a todo custo, pegou muito mal com o telespectador. O Daniel César diz, os apoiadores continuam gostando, os opositores continuam odiando. Talvez com os indecisos, e esse é o principal grupo, especialmente os que já foram da onda anti-PT, ele tenha ganhado sim, algo sim. O Jornal Nacional foi bem leve. Bolsonaro no Jornal Nacional é a maior audiência da TV em 2022. Bolsonaro teve mais audiência que o jogo do Corinthians e Flamengo. As duas maiores torcidas do futebol brasileiro. E, gente, pensa o seguinte. Se o Jornal Nacional ontem foi a maior audiência do ano, e Bolsonaro, na visão da turma da esquerda, foi relativamente bem. A Veja falou que não perdeu votos. Então, acho que isso pode ser uma pequena vitória. Uma pequena vitória. Quem sabe, pensando no futebol, né? Bolsonaro tinha feito, sei lá, gols fora de casa. Teve um empate fora de casa e agora jogando dentro de casa empatou no 0-0. Então, pela lei, né? Quem faz mais gols fora de casa, ele teria vencido. Então, aquele empate com gostinho de vitória. Teve outra coisa. Eu queria ter colocado aqui na ordem a matéria do Cláudio Dantas. Ia fazer mais sentido. Mas tá lá na frente e também vai fazer sentido. Tinha uma coisa que tinha passado na minha... Algumas postagens tinham passado na minha timeline.
E teve uma coisa que eu também não estava levando em consideração, que é o seguinte: a esquerda ontem estava sem saber o que fazer, sem saber onde colocar a cara. Teve muito mais do mesmo. Bolsonaro proferiu 3 mentiras por minuto, foi uma mentira a cada 3 minutos. A matéria do Estadão que era mais ou menos isso. Isso aqui, aquilo outro, Bolsonaro volta a atacar as eleições, toda aquela narrativa maluca. Só que teve alguns desencontros. A Anitta colocou os pés pelas mãos. E eu falei outra coisa, que é o seguinte, teve um fator que eu não contava, a inveja. Inúmeros jornalistas que queriam trabalhar na Globo se recusaram a passar pano por Bonner. Você nota um sentimento de eu podia fazer melhor. A noite termina com Bolsonaro colhendo frutos por todos os lados. E aí depois fui fazer o vídeo, fui procurar mais coisas, eu me deparei com essa postagem aqui da Sarita. Essas duas aqui eu não tinha visto. A Marilis, que é do Estadão, fala o seguinte: o feed cheio de gente que acha que faria melhor do que Bonner e Renata. Exatamente o que eu falei. É uma entrevista, não uma inquisição. Foi uma inquisição, não foi uma entrevista. Esse é um problema. Eles apertaram, mas souberam quando mudar de assunto. Exatamente quando Bolsonaro começava a atropelá-los. A Leilani, que se não me engano é do G1, ou é do Globo News, né? De onde menos se espera é que não sai nada mesmo. O pessoal puto da vida, então assim, o pessoal ficou muito satisfeito. Não, isso aqui, aquilo, outro. Você vê que os próprios jornalistas estavam insatisfeitos com a forma que a coisa vinha sendo levada. É o que o Paulo Matias falou, que o André Marinho falou. Não aprenderam nada. Não aprenderam nada. Aí, sobre o resultado final. Resultado final. Folha de São Paulo. Análise. Entrevista morna ao Jornal Nacional acaba em empate razoável para Bolsonaro. Um empate razoável tem um gostinho de vitória, não? É um empate bom. Razoável, né? Se a Folha está dizendo que empatou, é sinal que Bolsonaro arrebentou. Qualquer pessoa com o mínimo de discernimento percebeu que não foi entrevista e sim uma inquisição com um roteiro recheado de narrativas velhas e manjadas. Olha a foto escolhida pela Veja, pela Folha de São Paulo. Aí continua. UOL. Bolsonaro na Globo. O presidente não foi mal na entrevista e falou para convertidos. Não foi mal. Ele não foi mal. Quem não foi mal, vai bem. Se ele não foi mal, ele foi ok. Ok. O ok tá bom, né? Um ok vindo da UOL. A turma do Despiora, o não foi mal, vindo de quem fala Despiora, diz muito. Diz muito. Muito, muito, muito. Carlos Andreasa, 0-0. Aqui é a matéria da própria Globo. O presidente não perdeu nem atraiu votos, mas mobilizou sua base. Era o máximo que podia esperar. Doeu, né, Andreasa, escrever isso. O Diego Escostegui, do bastidor. Talvez isso cause espanto em quem detesta Bolsonaro, mas, em termos estratégicos, o presidente se saiu relativamente bem na entrevista ao Jornal Nacional. Disse o que quis, fosse verdade ou não lacrou, nem foi jantado. Nesse tipo de entrevista, não perder já é uma vitória política. Acho que não dessas pessoas são de direita. E aí a gente volta para a questão do Cláudio Dantas. E aí volta sobre a questão da postura. O Dantas escreveu essa nota. Eu também não preciso explicar, né, como o antagonista é oposição ao atual governo. Bolsonaro conseguiu o que queria no Jornal Nacional. Eu acho que Bolsonaro não queria perder. Então, se ele conseguiu o que ele queria, perder, ele não perdeu. Roteiro de perguntas não surpreendeu e serviu de escada para o presidente repetir seu discurso contra várias coisas. Com exceção de alguns deslizes, como no debate sobre Ibama, tocar fogo em tratores usados para desmatar a Amazônia, o presidente manteve-se contundente e sereno em suas intervenções. Na TV, imagem tem mais peso que conteúdo, ou seja, transparecer segurança, controle, mesmo repetindo as maiores mentiras, chora mais, Cláudio Dantas, acaba impactando positivamente muitos telespectadores. Ele está falando assim, impacta a maioria dos telespectadores. E ontem foi a maior audiência do Jornal Nacional em 2022. A maior audiência do Jornal Nacional de 2022
viu um Bolsonaro mandando bem, com uma boa postura. Aproveitando aqui o gancho para falar sobre uma das falas de Bolsonaro, é algo realmente absurdo. Absurdo. Essa questão do IBAMA, Bolsonaro falou o seguinte: eu quero que a lei seja cumprida. E o William Bonner perguntava, mas isso, de quem é esse interesse? Ele falou, o de cumprir a lei. Eu até tuitei assim, eu falei, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Para explicar o contexto. Estavam tocando fogo em tratores e maquinários, em tese utilizado aí para garimpo ilegal, desmatamento, etc. E aí Bolsonaro falou que a lei tem que ser cumprida. E a lei é o seguinte, se você pode remover o trator, etc, do local, você remove. Se você não puder remover, aí você toca fogo. Bolsonaro só queria que a lei fosse cumprida. E o William Bonner estava chocado. Aí eu falei, pronto. A turma da democracia está relativizando as leis. E eu acho que a maioria das pessoas que assistiu e viu a fala de Bolsonaro deve ter se questionado. Ué, tá, eu não concordo com a coisa, mas entre eu não concordar e defender que a lei seja cumprida, eu acho que Bolsonaro está certo em defender que a lei seja cumprida. Porque, em nome de um bem maior, se você deixa de cumprir uma lei aqui, uma lei acolá, uma lei acolá, daqui a pouco a gente está vendo anarquia. Para que lei, então? Para que lei? Quem que decide o que é certo e o que é errado? Não precisa mais de lei, então. Vamos escolher aqui um Deus, um juiz, que vai ser um Deus, ele fala, não, faz isso. Pronto, não precisa mais de lei. Então eu acho que o William Bonner mandou muito mal. As pessoas notaram isso daí. Mas vamos continuar. Thomas Trauman, ex-porta-voz da Dilma Rousseff, ex-assessor do Antônio Palocci. Acabou. Bolsonaro não perdeu nenhum voto. Bolsonaro não perdeu um voto. Ele não perdeu. Ex-assessor do Palocci, ex-porta-voz da Dilma. Provavelmente também não ganhou nenhum. Doeu, hein? Escrever isso, hein, Thomas? Sara Teófilo, acho que é do R7. Achei que o presidente se saiu bem. Repetiu o que já vem dizendo sobre esses assuntos. Conseguiu controlar o temperamento. Não perdeu nenhum voto. Se não perdeu nenhum voto, algum ele ganhou. Eu realmente acho que ele ganhou, porque durante a madrugada aí eu tenho um amigo que tá trabalhando no turno noturno da Boticário, São Gonçalo dos Campos, na Bahia, e eu falei, aí, mano, como é que tá aí a repercussão? Teve gente que mudou de voto, e ele falou, cara, acredite se quiser, teve um cara que mudou de voto só por causa da postura do William Bonner e da Renata, que ficou puto da vida com a falta de respeito. Eu falei, rapaz, então acho que sim, Bolsonaro ganhou votos. Pelo menos um voto no interior da Bahia, Bolsonaro ganhou. Um voto ele ganhou. Um ele ganhou. Certeza. Guilherme Macalossi, Band Boy. Bonner e Renata fizeram as perguntas que julgavam cabíveis. Bolsonaro deu suas respostas e, sem juízo sobre a veracidade do que foi dito, apresentou uma narrativa coesa. Bolsonaro apresentou uma narrativa coesa. Não perdeu nenhum voto. E talvez, até tenha ganhado alguns. Saiu inteiro do Jornal Nacional. Então vamos só recapitular. Se Bolsonaro não se saiu mal, não perdeu votos e até ganhou alguns, um empate razoável. Vera Magalhães. Bolsonaro sobreviveu sem novas avarias aos 40 minutos do Jornal Nacional. Repetiu mentiras antigas. Aí, choro atrás de choro. Gustavo Uribe, da CNN. A estratégia política do presidente Jair Bolsonaro de escrever palavras na mão, como fez no Jornal Nacional, já foi adotada por ele em outros momentos. O objetivo é levar as pessoas a pesquisarem os termos usados na cola, todos associados a críticas à esquerda. E aqui a gente começa a falar de outra coisa, né? O maior marqueteiro do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Até trazendo aqui a biografia para provar para vocês que estamos falando de realmente um jornalista aí, repórter do Estadão em Brasília, ex-BBC. Colocou o meme aí do Dragon Ball. O miserável é um gênio. A fotinha da cola na mão é byte puro e funcionou de novo. Mas funcionou que eu não quis acreditar no que eu vi. A Anitta postou. A Anitta postou, gente. Tá aí a foto.
a foto da mão de Bolsonaro com a colinha. A resolução aqui não tá muito boa porque ela postou e apagou. Bolsonaro agradeceu. Obrigado, Anitta. Antes de mostrar realmente o que tá, fazer alguns comentários. Eu fui pesquisar no perfil da Anitta, não achei. Eu falei, estranho. Porque a primeira pessoa que eu vi postar esse print rolando na minha timeline foi o Flávio Garage. E aí eu falei, pô, cadê? E não parecia ser montagem. Aí eu fui pesquisar, né? Eu coloquei no Twitter uma busca Anitta apaga, botei itens mais recentes e achei esse comentário aqui da Júlia. Apaga, mulher! Vai dar fama pra esse infeliz? Logo agora pra eleição? E o melhor de tudo é que a Anitta é a grande estrategista da esquerda e tinha dito dias atrás o seguinte: vocês têm que entender que vocês não podem falar dele, não falem o nome dele e esqueçam ele, coloquem Bolsonaro no espiral de silêncio. Ela não faz o que ela mesma prega. Caiu no bait, Anitta. Caiu no bait. E se a Anitta já postou a mão de Bolsonaro e já teve repercussão por ela postar e depois pro Bolsonaro dar risada dela, a Vera Magalhães foi além. Ela posta, ela circula e ela ainda coloca os itens para facilitar que as pessoas pesquisem. Nicarágua, Argentina, Colômbia, Dario Messer. Nicarágua, é bem óbvio. Perseguição aos cristãos promovida, né, pelo Daniel Ortega, aliado do Lula, que o Lula defendeu internacionalmente numa entrevista para o El País. O Lula defendeu o direito dele de se reeleger, mesmo os jornalistas falando, mas Lula, ele está prendendo os concorrentes. É como se fosse a eleição no Brasil e Lula prendesse Bolsonaro, Ciro Gomes, Soraya Tronic, Simone Tebet para só ter ele de candidato. Ele deixava lá Simone Tebet só ter 1%. E a Soraya também. Prende Bolsonaro e Ciro Gomes. Seria o Lula fazer isso daí. Ele defendeu o Daniel Ortega. Padres sendo presos. O Vaticano preocupado com o que está acontecendo. A Argentina, crise econômica, assim, que está colocando o país em um caos completo. Desabastecimento, inflação descontrolada. Possivelmente vai bater um ano em mais de 70%. O peso, assim, também se perdeu em comparação ao dólar. Colômbia, aí é muito pior. Envolve também, né, inclusive, a redução e o fim, né, da guerra, as drogas, tanto se falar. Gustavo Petro aí levantou a bandeira de paz pro ELN, grupo radical, né, guerrilheiros. O Gustavo Petro que já foi um guerrilheiro no passado. E o Dario Messer, rapaz, esse daí eu fiquei, o Bolsonaro fala do Dario Messer, Bolsonaro na entrevista, fala, presidente. O Dario Messer, quem é o Dario Messer? Quem é o Dario Messer? Vou mostrar aqui, sou o Dario Messer. Em delação, Messer diz que entregava dólares aos marinhos da Globo. Renatinho fala, o Bolsonaro levou o nome de Dario Messer para dentro da Globo e os marinhos suaram frio. O Vinícius Valfred tinha dito o seguinte: os marqueteiros do presidente tiveram ótima sacada ao colocar aquelas palavras na mão dele. Ele nem as citou, mas cá estamos, todos dando relevância àqueles temas. Alguns nem corriam tanto nessa rede, agora estão reavivados. Você quer saber o impacto da mãozinha de Bolsonaro? Obrigado, Tsuki, por ter feito essa colagem sensacional. Poder 360. Bolsonaro no Jornal Nacional. Desculpa, o UOL, na verdade a primeira. O que o presidente escreveu como cola na mão. Embaixo, Poder 360. Bolsonaro provoca Globo com nome de doleiro em cola na mão. Estadão. Nicarágua, Argentina, Colômbia e Dario Messer. Veja a cola de Bolsonaro no Jornal Nacional. Outra do UOL. Quem é Dario Messer? Que estava na cola na mão de Bolsonaro no Jornal Nacional. A outra é do Terra. Saiba o que estava escrito na mão de Bolsonaro. Cola que o presidente levou para o Jornal Nacional. O Tempo. Assim como em 2018, Bolsonaro utiliza a cola na mão durante entrevista. Outra do UOL. O que Bolsonaro anotou na mão durante entrevista no Jornal Nacional? A outra é do Antagonista. Bolsonaro vai ao Jornal Nacional pela segunda vez com cola na mão. Estado de Minas. O que estava escrito na mão de Bolsonaro durante o Jornal Nacional? Esse outro, Correio Brasiliense. Entenda a cola de que Bolsonaro escreveu na mão para o Jornal Nacional. Outra do UOL. Aqui é Jornal do Comércio, né? Aí Pernambuco. Bolsonaro na Globo. O que ele tinha na mão de Bolsonaro na entrevista da Globo? Veja a foto. Yahoo. Bolsonaro no Jornal Nacional. O presidente levou cola na mão. Veja o que estava escrito. É uma máquina. O cara é uma força da natureza.
Todos os veículos comentaram sobre isso. Eu só não vi a Globo. Eu só não vi a Globo falando do Dário Messer. Eu não vi a Globo falando do Dário... Será que tá proibido de falar sobre o Dário Messer dentro da Rede Globo? Hein? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Vamos continuar. Sobre algumas falas de Bolsonaro, o que é que eu posso falar? Antes de falar sobre essa fala aqui, ser sincero, eu queria um Bolsonaro um pouquinho menos paz e amor. Eu queria que o Bolsonaro desse umas pauladinhas a mais. Achei que o Bolsonaro foi muito bonzinho. Nossa senhora. Logo no início, mesmo quando chegar assim, candidato, já fala, candidato não, eu sou o presidente. Me chama de presidente. Eu ia chegar assim, arrepiando. Mas foi bem, foi bem. Queria que tivesse sentado a mão mais algumas coisas. Teve alguns itens que eu achei que ele deixava a turma do Jornal Nacional criar algumas premissas sem pé nem cabeça, sabe? Eu falo, bicho, não, velho. Chega na voadora, Bolsonaro. Mas assim, na calma de Jó, a paciência que Deus deu, e talvez isso daí tenha até sido bom. Só olhando na repercussão aí. Deus escreve por linhas, assim, por linhas tortas, é o que dizem várias vezes. E se tem um cara aí que algumas coisas acontecem que não dá pra explicar, é Bolsonaro. Assim, não, você tenta encontrar alguma explicação lógica pro ocorrido. Ele deveria ter feito isso, ele deveria ter feito aquilo outro. Isso aqui vai ser um problema. E depois acontecem várias coisas e fala, o cara foi o escolhido. Falou, não, é esse aqui, ó. É esse aqui. É esse aqui. Parece que Deus botou a mão. Agora teve uma coisa que foi muito absurdo. E eu, particularmente, acho que também vai ter um impacto muito negativo para a Rede Globo e um impacto positivo para Bolsonaro, que é o seguinte. Em uma das perguntas, é engraçado que assim, era pergunta com análise, réplica, tréplica, não deixavam o Bolsonaro falar. A Renatinha, ela falou que não era assim, não era fique em casa, era fica em casa se puder. Além disso, ela tentou falar que Bolsonaro ficava fazendo chacota, imitando as pessoas doentes, sem ar. Bolsonaro chegou assim, coloca o vídeo aí. Bota o vídeo aí. Bota o vídeo no ar. Não, bota o vídeo aí no ar. Começaram a gaguejar. Bolsonaro foi nas redes sociais dele, fala no Twitter, o vídeo na íntegra eu vou mostrar pra vocês, com imagens, porque você vê a imagem, se realmente Bolsonaro estava imitando ou não o que foi que aconteceu. Tá lá aqui no Telegram, é só clicar no link, não precisa nem ter Telegram assim, pelo celular, no navegador você consegue ver, não precisa nem escrever no meu canal se não quiser. Veja lá o vídeo. Ou então vá no Twitter de Bolsonaro Oficial e cheque. Na ocasião em que a Renata disse que simulei falta de ar por deboche, eu estava denunciando o protocolo do Mandetta, que só recomendava ir quando tivesse com falta de ar. Eu defendi essas pessoas. Quem mandou ficar em casa é que desprezou as suas vidas. Ele tá falando, bicho, não pode ficar em casa até ficar sem falta de ar para depois procure um médico. Vá atrás de um médico. E ela falando que foi deboche. Sempre defendi que os médicos tivessem autonomia. Aí isso aí você já sabe o que é. Mas sobre esse deboche é feio. E as pessoas que forem pesquisar vão ver isso daí. Mas isso não é o pior. Foi a questão do fica em casa. Fica em casa se puder. Esse perfil aqui do Twitter, a rainha, o segundo nome, mas é meio complicado de pronunciar por causa do algoritmo. Ela fez um pequeno compilado, onde ela coloca a Renata falando fica em casa se puder. E ela faz um bate-bola com esse vídeo aqui, que o Otávio colocou ele na íntegra, do... não sei se é Profissão Repórter Especial, aquele programa da Globo, que fazem uma cobertura jornalística de um determinado tema, mostrando como a Globo estava lado a lado dos fiscais, que estavam assim fechando tudo. Fechando tudo. Eu vou botar aqui só um pedaço do áudio, só para vocês relembrarem. Porque para Renata era fique em casa se puder. Não era obrigatório. Vamos ver aqui. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Cadê? Consegue andar 500 metros que a gente já para em outro estabelecimento. Olá, tudo bem? Sabe que você não pode funcionar assim? É que a gente tá sabendo que é pra ficar até às 8, só por isso que eu tô aberta. As adegas tá tudo aberto.
Todas as que a gente passa, a gente para e autua. Vocês não vão multar, né? Sim, é uma auto de infração. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. A gente vai fechar aqui. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família. A senhora estava em sua própria casa. Ela estava no Fica em Casa. Era a própria casa dela. Ela foi atuada. E a Globo filmando e batendo palma. Carlos Bolsonaro, ele postou um vídeo de inúmeros artistas da Rede Globo também mandando fica em casa. Não tinha o se puder. Não tinha. A Vera Magalhães foi pro Twitter falar o seguinte: Bolsonaro mente ao usar o termo lockdown. O Brasil não teve lockdown em momento algum. Não teve, Vera Magalhães? Pois bem, no dia 6 de junho de 2020, a Vera Magalhães escreveu no seu Twitter o seguinte: é óbvio que o Rio será o próximo e que mesmo o Ibanez terá de estender essa medida de lockdown. Peraí, estender essa medida de lockdown? Então tá tendo lockdown e tem que estender. Para negar que o lockdown foi eficiente em Araraquara, Bolsonaro enfiou até uma menção ao CEAGESP no pronunciamento. Ah, então teve lockdown, né, Vera Magalhães? Teve, né? Você mesma disse isso no passado. Ah, mas tem mais. Vera Magalhães, né, seu post clássico, com um prato de frios nobre, um vinho absolutamente caro. Como diria meu amigo, quarentenem-se. Calma que eu quero comentar uma coisinha. Antes disso, comerciante de Ribeirão Preto é detido após deixar a loja aberta e desafiar fiscais em live. Vem fechar. Mulher descumpre isolamento e é detida no interior de São Paulo. Lojista passa mal após ser detido pela polícia ao descumprir decreto em Teresina. Quem pode ser preso por causa da pandemia? Prefeitura de São Paulo lacra 46 estabelecimentos comerciais que descumpriram quarentena. Soldaram portas de comércio em São Paulo. Mas só se puder, viu? Fica em casa só se puder. Só se puder. Só se puder. Só se puder. E para comentar sobre isso, da mesma forma como a postura pode falar muito para o telespectador, eu acho que fala muito, eu acho que as pessoas comuns, elas sofreram muito no período de pandemia. Eu acho que as pessoas comuns ficaram muito chateadas com as políticas públicas que foram implementadas pelos prefeitos e pelos governadores do fecha tudo. Muita gente, principalmente o trabalhador informal, ele só ganha se ele está na rua trabalhando. Muitos dele ninguém tinha reserva. Graças a Deus o governo federal veio o auxílio emergencial. Foi o que garantiu que muita gente não passasse fome. E imagine essa pessoa que perdeu o seu emprego, que passou necessidade. Eu tava conversando com um amigo ontem, ele falou, cara, nesse período, teve uma vez que eu viajei a Brasília, eu peguei um Uber, o Uber me falou que ontem ele comeu o sofá. Aí eu falei, como assim tu comeu o teu sofá? Não, eu tive que vender o meu sofá para comprar comida. Troquei meu sofá em comida. Aí imagine essas pessoas que sofreram. E essa é outra coisa, memória. A memória do brasileiro para política, ela vai embora muito rápido. Só que tem uma coisa na vida que é o seguinte: quem bate, esquece. Quem apanha, não. E por mais que muita coisa na política repercute na vida das pessoas, mas é uma repercussão muito indireta, ela não consegue associar o lockdown, não. O lockdown foi realmente assim, aquele tapa na cara dele, abrir a geladeira, não ver nada, ver a criança passando fome em casa, o desespero, aquele pai de família que se sentia impotente, sem saber o que fazer, aquele pai que viu o seu filho sem estudar, ele fala, cara, qual vai ser o futuro do meu filho? Ele vendo que a vida dele tá difícil, que ele não teve, sabe, a facilidade, o acesso, a oportunidade de estudar para conseguir algo melhor, ele queria algo melhor para a vida do filho dele, e ele tá vendo que, não, bicho, não, ninguém tava nem aí. E aí o cara vê a Globo falar que era se puder. Ele falou, se puder, vocês estão malucos. Vocês estão malucos. E eu tenho certeza que esse sentimento aí bateu no coração de muita gente. Então assim, se puder fazer sabe, um botão na balança. Queria um pouquinho mais? Queria um Bolsonaro um pouco mais reativo? Mas o mito chegando à voadora? Queria, mas no mínimo, do mínimo, acho que foi um empate razoável com gostinho de vitória. Gostinho de vitória. E o Bolsonaro zoeiro, né? Ainda lá na Globo, na salinha de espera,
Ligou a TV no SBT. Ah, esse bicho não vale nada, viu? E aqui, já fazendo agora uma ponte pro próximo tema, pra gente falar de eleições. Teve outro tema que eu achei que o Bolsonaro respondeu muito bem ao William Bonner, que foi sobre a sua aliança com o Centrão. Já vou aqui play no áudio e a gente comenta. Vamos ver aqui. Cadê? O vídeo do Carlos, que ele postou, os artistas, né, falando fique em casa, várias coisas que são vídeos, tá tudo lá no Telegram, só ir lá pegar, vocês veem tudo. Mas vamos ver aqui Bolsonaro. Não, são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, a pessoa do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. Então, os partidos de centro fazem parte, em grande parte, da base do governo para que nós possamos avançar em reformas. Como temos avançado em muitas coisas. Como, por exemplo, através do Centrão, nós conseguimos o Auxílio Brasil de R$600 para 20 milhões de famílias. E aí? Esse daqui é um ponto que muita gente não entende. Muita gente faz questão de não entender e deveria ser bem simples. Principalmente para o William Bonner, que defende a democracia, como é que ele quer que Bolsonaro governe sem um parlamento? Só sendo um ditador. E aí Bolsonaro colocou em poucas palavras. Você tem 513 deputados. Só faltou ele falar o seguinte: eu preciso de 308 votos para aprovar uma PEC. O tal Centrão tem 300. Esquerda tem 200. Eu vou conversar com quem? Eu não vou... E só para colocar aqui também, eu não... Vocês conseguem na internet fácil. Quando o Bolsonaro foi no Pânico, ainda em 2016, ou foi 2017 no máximo, não foi 2018, foi 2006 ou 2017, ele falou, cara, se eu for eleito, eu vou ter que governar com quem tá lá. Eu vou ter que governar com quem foi eleito, o que é que eu posso fazer? É quem tem votos.